todos. Então, boa tarde novamente. Vamos falar hoje de outra coisa que vocês devem sentir saudades aí, né? Que é a transformada de Laplace. Nós vimos lá que os nossos sistemas vão usar EDOs e, em algumas vezes, para a gente usar essas EDOs, a gente vai ter que linearizar algumas partes da equação para chegar no modelo matemático do sistema. E para que a gente vai usar esse modelo? A gente vai determinar a função de transferência, que é o tema da próxima aula. Vai descrever as características do nosso sistema. E para a gente chegar nessa função de transferência, nós vamos usar a transformada de Laplace. Aí, por isso, nós temos uma aula hoje dedicada à transformada de Laplace. Quem já tem isso aí na ponta da língua vai ficar assim mais tranquilo. Quem não se lembra, depois aí vale a pena ver a apresentação, ler as partes do material de referência para tentar relembrar um pouquinho. Mas não vão ser coisas tão complicadas assim. A gente não vai fazer a transformada do zero. Tanto que vocês devem lembrar que era muito difícil fazer isso. Mas vamos ver aqui como que a gente chega à transformada de uma equação. Certo, só para relembrar, anteriormente, na aula passada, vimos aí a linearização, né? Que para uma equação ser linear, ela tem que atender esses dois princípios, que é o da superposição e o da homogeneidade. Atendendo... Sim? Sim, está sendo gravada. Aí, certo. Todas as aulas lá eu coloquei na playlist, gente. Eu nem vou ficar postando os links de uma por uma aula, eu vou deixar só o link da playlist, que aí vocês já sabem lá quais aulas foram dadas. As duas primeiras eu vou ver se eu regravo semana que vem, por conta própria aqui, só para ter um materialzinho completo lá quando vocês forem estudar, vocês assistam lá, certo? Então, se a gente não tiver uma equação que seja linear, ou seja, não atenda os princípios da superposição e da homogeneidade, nós vamos usar as séries de Taylor para linearizar elas. Aí um meme aí para alegrar o humor, né? Certo. Não vou relembrar novamente, porque tem lá gravado também. Se quiserem dar uma olhada na aula anterior, podem ver lá o princípio da linearidade e da superposição. Mas aqui o que nós estamos interessados é sobre a parte se o sistema é variante ou não variante no tempo. A gente viu lá a parte de regime estacionário e regime transitório. Então, aqui no caso, nós queremos um sistema que seja invariante no tempo. Qual desses dois sistemas que a gente relembrou lá na primeira aula que vai ser um sistema invariante com o tempo? No caso, seria o estacionário aí, que a gente considera que as propriedades dele não se alteram. Então, aí, a nossa entrada do sistema, se ela for atrasada, ela vai gerar uma saída também atrasada, que no caso temos aí o nosso diagrama de bloco para representar isso. Então, geralmente a gente vai falar isso, né, que o nosso sistema está parado. Para que a gente faz isso? Para fazer uma aproximação, mas vamos dizer assim, fácil, né? Porque se a gente fosse fazer um sistema que varia com o tempo, aí complicaria a vida de todo mundo para a gente fazer isso, não conseguiríamos desenvolver uma solução. E a gente fazendo aqui, a gente consegue projetar um controlador que, quando pegarmos um sistema real, ele vai conseguir controlar o sistema, mesmo ele sendo variante no tempo. Só que aqui, para fazer os cálculos, estamos fazendo essa consideração. Então, objetivo aí, descrever linearidade e invariância no tempo. Linearidade a gente viu na aula anterior. E nessa aula nós vamos ver aí a parte de transformadas de Laplace e as principais propriedades das transformadas de Laplace. Então, como sabemos que o sistema é linear e invariante no tempo, que é o necessário para a gente usar essas transformadas de Laplace,
Linear, a gente já viu, né? Invariante no tempo, a gente vai ver aí que a nossa equação diferencial ordinária linear tem os coeficientes constantes. Aí a gente vai ver aqui, ó, essa DO tem os coeficientes constantes? Tem lá, tudo bonitinho. Terceira derivada, segunda derivada, primeira derivada. No caso, nenhuma equação, só a apresentação aqui desses coeficientes. Aí, para simplificar, esses sistemas lineares invariantes no tempo, nós chamamos aí de sistemas LIT. Então, sempre que falar LIT, vai ser sistema linear invariante no tempo. Aí, como eu falei desde a primeira aula e vai repetir ainda muitas vezes, o nosso sistema vai ter essa carinha aqui, ó. Vai ter a nossa equação derivada, aí às vezes vai ter lá derivada vezes uma constante, mas a maioria das vezes está assim. Se não tiver desse jeito, a gente vai linearizar uma parte desse nosso sistema para ela ficar linear. E a transformada de Laplace, como vocês devem se lembrar, ela é dada por essa função. Então, temos lá, por exemplo, a nossa transformada da Laplace f de t, fzinho de t, vai ser igual a essa função f maiúsculo de s. O que a gente está fazendo aqui mudando t para o s? Vocês já devem se ter perguntado aí, por que a gente muda essa nossa variável? Porque estamos passando do domínio do tempo, que a gente estava mexendo, e vamos agora para o domínio da frequência. Por que a gente faz isso? Para ficar mais fácil de resolver a EDO. Vocês viram na disciplina de EDO que tem umas partes, umas outras formas de resolver, mas a principal que nós vamos usar é a transformada de Laplace, que é dada então pela nossa integral aqui de zero a infinito, de uma exponencial elevado a menos s vezes o t. Aí aqui, essa integral em relação ao tempo da função f de t. E aí podemos mudar a ordem dos fatores aqui para obter a integral de zero a infinito da função do tempo vezes o exponencial menos o s vezes o t de dt. Tendo isso, então, nós vamos aplicar a transformada de Laplace com essas propriedades. A gente vai ter que ter algumas coisas que a gente vai fazer aí para aplicar as nossas propriedades nas nossas transformadas de Laplace. Que a linearidade já foi discutida. Também falei anteriormente lá, geralmente vamos usar isso aqui, ó, vamos falar que as nossas condições iniciais são nulas. Ou seja, quando as funções e suas derivadas nulas para o tempo t igual a zero. Muitas das vezes vocês vão ver algumas representações lá na frente, vai estar representado por um YSS, um XSS. Esse SS quer dizer aí, ó, estado estacionário, que no inglês é stationary state. Então, sempre que ver esse SS, só lembrar condições iniciais nulas ou estado estacionário. E também, quando usamos as transformadas de Laplace, podemos aplicar o teorema do valor final e o teorema do valor inicial. Vai ver lá que vão facilitar também essa nossa parte da aplicação das ferramentas matemáticas no nosso sistema. Certo? Primeiramente, antes da gente ver as transformadas de Laplace, é bom lembrar algumas funções comuns que a gente vai usar durante a disciplina. A primeira delas é uma função degrau. O que essa função indica? Indica aí que nós temos um gráfico lá em relação ao tempo e temos a variável aqui de saída, por exemplo, o y. Essa nossa função degrau vai inserir um sinal no sistema, que é representado por essa linha azul, e esse sinal vai se manter constante por todo o percurso do nosso sistema. Alguém mandou dúvida aqui? Sem problema. Então, essa é a nossa função degrau. A gente vai usar bastante aí porque
O nosso sistema, para a gente simular ele, a gente vai ter EDO, depois vai calcular a nossa função de transferência. E quando nós temos a função de transferência, nós vamos usar essa função, seja ela degrau ou uma das outras aqui na frente, para achar a saída do sistema. Isso vai ficar mais claro com o passar das aulas. Então, a nossa função degrau é denotada por essas equações. A nossa função vai ser zero quando o nosso tempo for menor que zero. Que também teria um igual, né? Quando for igual a zero, também a função vai ser zero. E a nossa função será igual a uma constante quando o nosso tempo for igual a zero, que é isso aqui que tem na nossa figura. No caso, a nossa constante é 1, então a partir do tempo zero aqui, a nossa função degrau vai ser igual a essa constante. Quer dizer que o nosso y vai ser igual a 1. E a nossa transformada de Laplace dessa função é dada por essa equação aí, que é a nossa transformada de Laplace da própria constante. Substituindo na integral lá, nós vamos ter a função, que é o nosso a integral de zero ao infinito dessa função multiplicada pelo exponencial de menos st dt. Você resolvendo essa equação, você vai achar então o nosso a sobre s. Certo? Se tiver alguma dúvida como resolver essa equação, a gente pode fazer depois. Mas aqui o mais importante é nossa transformada. Então, a transformada da nossa função degrau vai ter sempre essa carinha aqui, ó, vai ser uma constante sobre o s. Que aí nós já estamos no domínio da frequência. Temos aí a degrau unitária, que no caso, aqui teria que ser na verdade, vocês vão ver essa notação várias vezes. Pode ser uma f de t, ou vai aparecer esse 1 de t, que denota a nossa função unitária. E essa função unitária, como eu falei lá, como ela é degrau, ela vai ter uma constante, que no caso é o número 1, sobre o s. Então, temos aí a nossa transformada de Laplace. Tranquilamente conseguimos determinar a sua transformada, a transformada dessa função degrau unitária. Outros tipos de função também, vamos ter a nossa função rampa. Vocês conseguem determinar qual será a representação matemática dessa função só de olhar aqui, gente? Nós temos lá que no ponto zero, a nossa função vai ser zero, mas assim como o tempo vai aumentando, o valor também da nossa função vai aumentando. Então seria alguma coisa aí de qual tipo? Seria alguma coisa multiplicando pelo tempo. No caso aqui está uma rampa unitária, né, que é o número 1, mas se tivermos aqui, por exemplo, um 2, funcionaria da mesma forma. Seria uma função rampa, só que aí a nossa função estaria aumentando 2 vezes mais rápido em relação ao tempo. Da mesma forma que a função degrau unitária, a gente vai ter lá que a função vai ser zero quando o tempo for menor que zero, ou seja, ela não vai existir, né? Porque o tempo menor que zero, aí a gente não anda para trás. E a partir do t igual a zero, a gente já vai ter que a nossa função vai estar ativa ainda. Então, se a função for unitária, a nossa função vai ser igual ao tempo. No caso, y igual a t, que é o que está representado nesse gráfico aqui. Usando lá, então, a nossa transformada de Laplace para essa função at, temos aí, então, a nossa integral de zero a infinito, de a t vezes exponencial de menos s de t, vezes dt. Aí podemos fazer o quê? O a e o t aqui, a gente considera, a gente pode passar eles para fora e resolver
só essa integral aqui. Aí nós temos aqui eu não coloquei, mas na passada a gente já tinha, né? Se a gente colocasse aqui, substituísse o a por 1, a gente ia ter aquela equação aqui. A gente pode desconsiderar esse a, teríamos essa integral lá na frente. Então a gente já sabe o resultado. E no caso, a integral disso aqui vai ser 1 sobre o s. Aí vocês perguntam, e esse t aqui? O que vai acontecer com esse t? Na verdade, eu acho que ele está até errado aqui. Depois eu vou consertar isso. Na verdade, o único que poderia sair aqui é o a. O t fica para dentro lá. Aí a gente dividindo isso, a gente iria achar aí o s ao quadrado. Mas não sei o que aconteceu aqui não, gente. Daqui a pouco confiro. Temos aí nossa função de parábola também, que é bem conhecida, né? A mais comum que nós temos aí é igual o y igual ao x ao quadrado, que a gente mostrou em algumas aulas passadas. Então, a nossa função parábola vai estar sendo representada pela nossa variável, que no caso aí é o tempo, vezes o n, que pode variar aí também, uma constante que a gente vai escolher. Então, a transformada dessa nossa função t elevado a n, a gente coloca lá então integral de 0 a infinito, t elevado a n vezes exponencial de menos s de t vezes dt, vamos ter aí então essa transformada da função, que é o exponencial de n sobre o s elevado a n mais 1. Temos também algumas exponenciais, algumas funções exponenciais positivas aqui no caso. Como podem ver, aqui já tem a representação dela, vai ser um exponencial elevado a uma constante vezes o tempo. E temos a exponencial negativa, que no caso aqui é uma constante negativa. Então, as duas nós podemos representar dessa forma, a nossa função vai ser igual a uma constante vezes o e elevado a outra constante vezes o tempo, quando o tempo for maior, igual ou maior que zero. E da mesma forma, aplicamos a transformada de Laplace para esse sistema. No caso, uma pergunta aí. Essa função vai ser linear? Essa exponencial? Essa parábola também a gente tinha problema lá que não era linear, né? Aqui no caso, se a gente colocasse no EDO, a gente estava usando o y lá. Aqui, como a gente está usando o t, a gente não vai olhar isso, né? Então a gente não precisa linearizar isso aqui, porque essa é a função que vai dar entrada no nosso sistema. E a gente vai usar elas exatamente por isso. Geralmente usa mais a degrau, né? Porque ela mantém o sinal estável ali. Mas nesse caso aqui, a gente está vendo, não vai precisar preocupar com a série de Taylor para linearizar esse sistema. Só no caso da EDO, que é o nosso modelo do sistema. Então, nas exponenciais, vamos ter a transformada dessa função, que é uma constante a maiúsculo vezes o exponencial elevado a minúsculo vezes t, que vai ser igual a uma integral de 0 a infinito disso tudo, e vamos ter também a nossa transformada dessa função. O que é importante saber é como a gente vai aplicar essas transformadas, né? Se você tem a gente vai pegar lá, vai identificar essa função, que é uma função do tipo exponencial, aí você vai pegar lá o a, vai substituir, vai pegar o azinho aqui, vai substituir também. Então, temos aí uma tabela das transformadas de Laplace, ou seja, a gente iria resolver todas as integrais? Não, né?
Como eu falei, a parte de controle aí é um pouco preguiçosa em relação a isso, porque você já tem tudo isso pronto, então o que você vai fazer? Você vai aplicar. Como eu falei, geralmente a gente vai usar essa entrada degrau, entrada rampa no nosso sistema para determinar a saída dele. Então vai ser muito útil termos essa tabela em mãos quando a gente for calcular a saída do nosso sistema. Outros tipos de função aí que a gente pode ter como entrada do sistema: seno, cosseno, exponencial positiva vezes o seno, exponencial negativa vezes o cosseno. E também temos uma tabela para definir as transformadas dessas funções. Certo? A parte de linearidade que as transformadas de Laplace vão ter é relacionada a isso aqui. Ó. Se você tem lá uma constante a multiplicada a sua função de t mais uma constante b multiplicada por uma função de g de t, quando você transformar essas duas funções a partir da transformada de Laplace, você vai ter uma constante a vezes a função transformada de f de t, que no caso aqui vai ser f de s, mais a constante b vezes um g de s, que é a função transformada do g de t. Aí, basicamente, parece aquele princípio lá que a gente viu da superposição ou da homogeneidade, gente. Relembrando aqui, parece bastante o princípio da... Parece os dois, na verdade, né? Porque parece um pouco desse aqui da superposição e juntou junto com o da homogeneidade. Então, as nossas transformadas de Laplace vão ser lineares, né? Então, você vai conseguir fazer isso aqui. Temos também as transformadas de derivadas, que nós também vamos usar bastante. Então, é importante relembrar isso aqui. Nesse caso, a nossa derivada aqui vai ser simples, né? Vai ser uma derivada de f de t. Então, a transformada dessa derivada de f de t vai ser um s vezes a função de s. Aí podemos aumentar esse nosso sistema aqui para a segunda derivada, terceira derivada e em diante. Dessa forma. Bem mais complexo um pouquinho, né? Como que a gente vai fazer a segunda derivada? Então, aqui no lugar do n, vai ser o número de derivações do nosso sistema. Se, por exemplo, for a segunda derivada, o n vai ser igual a 2. Então, temos derivada segunda da função f de t. A transformada desse sistema vai ser um s elevado à segunda potência de f de s menos um s vezes elevado a uma potência de 2, que vai ser o nosso n menos 1. Então, aqui vai ser 1, né? E a nossa função no ponto zero. Geralmente aí vai ser igual a 1, né? Nesse caso aqui. Então, vamos ter que a nossa derivada vai ser basicamente esse ponto aqui. Ah, não, na função zero aqui, desculpe, gente, é zero. Então, vamos ter que a transformada da nossa derivada vai ser só isso aqui. A gente vai desconsiderar os outros termos. Aí aqui tem uma confusão dos cálculos fazendo isso, fazendo aí as nossas transformadas, mas chegamos no final lá com exatamente isso aqui, ó. Só que aí a gente considerou, né, as condições iniciais nulas, então o f inicial, a derivada do f inicial, isso aqui tudo é nulo. Porque senão a gente ia fazer isso aqui até o infinito. Então a gente vai considerar só o primeiro termo dessa transformada. Certo? Então derivada terceira, s ao cubo vezes a função de s.
umas simplificações bem bobinhas assim, gente. Então, prestem atenção, porque senão você vai tentar fazer isso aqui e vai perder bastante tempo lá no seu sistema, né? E aqui esse ponto de derivação estaria aqui, eu acho. Depois eu vou consertar esse slide. Faltou algumas coisas. Certo. Tendo então as nossas transformadas de Laplace, nós vamos poder ter então definir esses teoremas do valor final. E aí a gente vai usar outra coisa puxada lá de cálculo 1, que é o nosso limite. O que, que a gente vai poder falar? Se você tem uma função de t ali, você vai ter um limite dessa função quando t tende a infinito, vai ser igual ao limite da transformada dessa função vezes um s, quando o s tender a zero. Normalmente, você fazendo então essa transformada, como a gente já viu, já tem na tabela, né? Aí você vai multiplicar ela pelo s. A partir disso, você vai conseguir determinar aí qual vai ser o valor final da sua função, sem precisar fazer esse limite de t tendendo a infinito da função, que geralmente vai ser mais complexo. Então, só lembrando aí, temos o teorema do valor final e também do inicial. Então, a única coisa que vai mudar nele aqui, do inicial, o t vai tender a zero, vamos ter o limite, então, da função de f de t com t tendendo a zero, e que vai ser igual ao limite da transformada dessa função, que vai ser o f de s, vezes um s com s tendendo ao infinito. E no caso, geralmente, quando você for resolver ela do valor final, é melhor dar escolha para esse lado aqui, você resolve isso, determina o valor final. E nesse caso aqui, como o t está tendendo a zero, acredito que a maioria das que a gente vai encontrar vai ser mais fácil resolver por esse lado. Mas aí o valor inicial a gente vai ter normalmente, né? A gente está interessado no valor final, porque esse valor final do nosso sistema vai ser importante, porque vai ser onde o sistema estabiliza, onde o nosso sistema aí vai ficar estável. Então, tirei um print screen disso aqui, que vai ser importante lá na frente, viu, gente? Essa parte de valor final a gente vai ver bastante. Certo, temos outros tipos aí, teorema de valor inicial, teorema de integração real, teorema de diferenciação complexa, integral de convolução, mas não vamos abordá-los nesse curso. Isso aí fica para quem for mais curioso e quiser dar uma olhada depois. Então, o que nós vimos até agora é as nossas funções transformadas. Então, todas as nossas funções que vimos até o momento, elas vão ter a transformada lá já definida. Vai facilitar a nossa vida. Temos outra aqui que eu não falei, que é a função impulso unitário, que vai ser representado por essa letra grega aqui, que acredito ser o sigma de t, e a transformada dela vai ser igual a 1. Então, quando falar lá impulso unitário, a transformada dela vai ser igual a 1. Temos degrau unitário, a função aqui é a função t aqui, que é simplesmente essa função exponencial com n igual a 1, nem sei porque ela está separada, mas aí todas as outras que a gente vai usar, a questão é, você vai ter que saber identificar essa função lá no seu sistema para aplicar a sua transformada na saída. Aí temos seno, cosseno, cossecante, todas essas complicações aí, mas só isso por enquanto. Vamos então em umas questões aqui, ó. Não é possível obter a transformada de Laplace de sinais ou funções não lineares. A gente viu aí a transformada de Laplace, voltando aqui, vimos a transformada de Laplace do degrau unitário, que é uma função que é igual a 1, da função exponencial, que se a gente pegasse lá pelos critérios anteriores, não seria linear, mas a gente está aplicando a transformada de Laplace. Por que isso?
Porque geralmente essa função aqui você vai usar na entrada do sistema. A gente vai ver isso mais para frente. Então, não confundam, gente. Não confundam. A linearização que a gente usou na aula anterior é para achar a EDO lá, para linearizar a EDO do sistema. Essa transformada de Laplace, porém, entretudo, todavia, a gente vai usar na EDO, depois da gente linearizar a EDO, mas ela vai ser usada para funções que vão ser aplicadas na entrada do sistema. Certo? Anotaram? Isso aí é importante para entender mais para frente, mas eu vou repetir isso novamente também. Bom do EAD que a gente acaba passando as matérias de forma mais rápida, vocês podem revisá-las ali online, mas também é sempre bom repetir, né? Porque quantas vezes você repete, mais fixa na mente. Certo, então não é possível obter a transformada de Laplace de sinais ou funções lineares. Então vamos marcar aí isso como falso. Aí temos a transformada de Laplace é linear. Como a transformada de Laplace é linear, aí no caso a transformada de Laplace, não é a função que está sendo transformada, não. Podemos concluir que se a transformada de f de t é igual a exponencial de menos t, então a sua transformada vai ser f de s igual a 1 sobre s mais 1. Vamos olhar aqui em cima, só voltando. Temos lá o nosso exponencial, ou no caso não é essa não, é a de cima. Aí temos que identificar aqui. A nossa função seria e elevado a menos t. O nosso a aqui vai ser igual a 1. Então, a nossa transformada vai ser 1 sobre s mais 1, que é o que está falando no problema. Então, voltando aqui à questão, então a transformada de g de t, que é esse f de t ao quadrado, será a transformada ao quadrado. A transformada de g de t, então vai ser a transformada de f de t ao quadrado. Certo? Então vai ser isso aqui, verdade ou falso? O que vocês acham, gente? Se você pensar aí, você está aplicando qual princípio? Apesar da gente usar aqueles princípios da homogeneidade e da superposição para as transformadas de Laplace, a gente em nenhum momento fez isso aqui ao quadrado, né? Então a gente não vai poder afirmar isso. Mas se você pegar essa função de t ao quadrado, essa função de t é o quê? É elevado a menos t ao quadrado. Então, essa nossa função vai ser o quê? Os, os exponenciais vão se multiplicar, né? Então, vai ser e menos 2t. Qual vai ser a nossa transformada dessa função, então? No caso, a transformada seria dessa função toda aqui. Ó. Vamos considerar só ela primeiro, a função ao quadrado. Então, a transformada dela seria o quê? Seria naquele mesmo estilo lá. Ela vai pegar um s mais alguma coisa, porque a gente está pegando esse modelinho aqui. Ó. Então, se o a aqui é 2, a gente só vai substituir aqui esse a por 2. Então, vai ser 2 aqui. Então, a transformada de g de t não vai ser isso aqui, vai ser desigual a isso aqui. Está errado. Certo? Então, se você tiver uma função f de t e elevar ela ao quadrado, não quer dizer que ela vai ser igual à transformada
dela ao quadrado. Aí vocês perguntam, "Oh, mas não falou isso atrás?" Não, não falou isso não. Falou outra coisa, que é isso aqui, ó. Vamos voltar lá no slide. O slide falou do princípio da linearidade, que é isso aqui, ó. Então, no caso, não temos nada sendo elevado ao quadrado aqui, não. Temos a multiplicação e a soma de duas funções. Multiplicação delas por constantes é a soma delas. Quer dizer que a nossa transformada disso tudo vai ser igual a isso aqui. Certo? Então, as duas questões são falsas. Então, é comum a gente trabalhar com domínios de frequência. Você pega seu sistema ali com o tempo, que é uma coisa mensurável. A frequência é mensurável, gente? Pode até ser, né? Mas não é comum a gente, principalmente como engenheiros, trabalhar com a frequência assim. Então, o que eu tinha falado lá da transformada de Laplace, que pegava uma função no domínio do tempo e levava para o domínio da frequência, a gente vai ter que fazer o oposto agora. A gente vai usar a transformada inversa. Então, se a gente fez uma coisa, a gente vai desfazer. Da mesma forma que a transformada de Laplace, a gente não vai ver aqui a equação que faz tudo isso, mas se temos uma transformada de uma função, a gente sabe qual vai ser a sua inversa. Então, temos toda uma tabelinha envolvida nesse processo. No caso, eu acho que é só a tabela de transformada. A de transformadas inversas, depois eu tenho que inserir também, gente. Essa aqui é de transformadas mais complicadas, né? Mas o importante é isso. A gente viu aí as transformadas. O que a gente vai fazer depois nas próximas aulas é o seguinte. Vou tentar revisar aqui então. Vou até colocar no slide aqui na frente para ficar mais fácil o raciocínio. Então, o que nós tínhamos anteriormente? Nós tínhamos lá o nosso sistema. A partir das leis físicas aí que a gente já estudou durante todo o curso, nós conseguimos obter a EDO desse sistema. Só que, em alguns casos, a gente vai precisar linearizar algumas partes dessa equação desse EDO, certo? Que foi a parte lá que a gente viu sobre as séries de Taylor. Depois que você linearizou a EDO, a gente vai conseguir aplicar as transformadas de Laplace, que eu vou chamar só de TL. Aplicando transformada de Laplace no EDO, a gente passou do domínio do tempo para o domínio da frequência. E dentro do domínio da frequência, nós vamos poder achar a nossa função de transferência. Vai ser bem mais fácil a gente achar a função de transferência nesse domínio da frequência. Então, aqui, vou até fazer diferente. Estávamos aqui, então, no domínio do tempo. Vou colocar aqui do lado. Opa. Vou colocar aqui, então, domínio do tempo e o domínio da frequência. Tudo isso que a gente fez até agora foi feito no domínio do tempo. Essa nossa função de transferência, então, vai ser calculada aqui no domínio da frequência. Tem outra forma de calcular ela? Tem. A gente vai ver mais para frente também, que é as equações de espaço de estado. Só que aí é um pouquinho mais complexa, né? Por isso que está sendo deixado mais para frente. Mas, dentro, então, do domínio da frequência, a gente vai aplicar
as nossas funções de entrada, no caso, aplicar a entrada do sistema, para encontrar a saída, encontrar então como o nosso sistema vai se comportar. A gente aplica a entrada, que vão ser algumas dessas funções que a gente viu, e aplicou a saída, determinada a saída, então, no nosso sistema, nós vamos usar a transformada de Laplace inversa para voltar para o domínio do tempo. Aí vale colocar aqui embaixo, deixa eu puxar essas caixas aqui para cima. Depois que a gente fez tudo isso, dentro do domínio do tempo, nós vamos determinar a saída do sistema. No domínio do tempo. E a partir disso, nós podemos determinar aí o gráfico do comportamento do sistema. E com isso nós conseguimos controlar. Então a gente já foi bastante aí, já foi metade do caminho. Aí ainda tem um caminho para ir, né, gente? Certo? Eu vou deixar esse slide aqui, depois eu vou copiar, que a gente vai usar isso mais para frente. Talvez eu faça um fluxograma mais bonitinho dele. Só uma coisa aqui atrás que tinha que alterar. Cadê? Esse aqui, né? Tinha que alterar, fica aqui dentro. Certo, vou encerrar a gravação aqui.